problema crítico. E hoje, em nossos dias, é pior ainda. Mas resistiram-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul, que é esse que é o propósito, quando Satanás escolhe os seus e envia. Está cheio, no Brasil, em todo o mundo, inclusive em Santa Catarina. O número de falsos profetas a serviço de Satanás se proliferou. Veja, aqui o texto, ele é claro. Eles queriam desviar o procônsul da verdade, que é o que tem acontecido em todo o Brasil. Pessoas têm sido enganadas. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olha o segredo. Veja, e fixando os olhos nele, disse, vamos ver o que foi que Paulo disse, é o registro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 10 de Atos 13. Ó filho do diabo, veja que Satanás está por trás, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Então, o apóstolo Paulo literalmente pergunta para esse filho do diabo, esse falso profeta. Todos os falsos profetas que já pisaram na terra, nos 5 continentes, todos, sem exceção, são filhos do diabo. E quem diz isso é a palavra de Deus. Então, ele faz uma pergunta. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando a roda, buscava a quem o guiasse pela mão. E o verso 12 vai dizer, então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Veja que agora o procônsul conheceu a verdade e viu também a mentira. A verdade estava com o apóstolo Paulo e a mentira estava com o falso profeta e encantador, o Elimas. E no Brasil e no mundo está cheio de falsos profetas e encantadores, mas Deus vai ter com todos eles. E assim, encerramos a leitura bíblica. O chamado para os gentios. Introdução. O capítulo 13 de Atos, queridos, marca uma nova fase na história da igreja. Então, aqui vai começar algo extraordinário. Até então, o evangelho havia se expandido principalmente entre os judeus e os povos próximos. A partir desse momento, de Atos capítulo 13, o Espírito Santo inaugura oficialmente a missão. A missão aos gentios, cumprindo a promessa de Deus feita a Abraão. O Senhor fez esta promessa ao Abraão, e aí nós vamos confirmar para você ver que o Senhor trabalha de forma extraordinária. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 12. Esse versículo eu vou ler, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então, está aqui um intercâmbio entre Atos dos Apóstolos e Gênesis, o início da história da promessa e da criação.
A igreja de Antioquia torna-se o primeiro grande centro missionário, que é isso que toda igreja deve ser, do cristianismo, transformando, demonstrando que a expansão do reino é resultado da direção soberana do Espírito Santo e da obediência da liderança da igreja e da própria igreja. Se a liderança da igreja e a igreja obedecer o Espírito Santo, certamente essa congregação será muito próspera. Quantos são aqueles pastores que estão ali com uma meia dúzia de gente e que estão desesperados porque não conseguem pagar o aluguel, não conseguem pagar nem a água do tabernáculo, nem a energia, nem a internet, às vezes até atrasa 2, 3 meses de aluguel. E aí eles ficam desesperados, mas meu Deus, por que isso, por que aquilo e tal? Só que veja bem, quando Deus comissiona e manda, é claro que nós vamos passar por dificuldade, mas o Senhor, soberano Senhor, que é o dono da obra, vai entrar com provisão. Agora, por outro lado, muitas dessas congregações não obedecem a Jesus, nem a liderança e nem a própria igreja. É uma congregação que todos estão trancados dentro das quatro paredes e não move uma palha, não faz absolutamente nada pelo perdido. Não evangeliza, não discipula, não ganha almas para Jesus, não pastoreia, não apacenta, não faz discípulo, não cumpre a grande comissão. Como que vai crescer? O segredo é esse. Se por um lado o pastor supremo vai acrescentar os que vão sendo salvos, a liderança pastoral do ministério precisa entender um ponto que é fundamental. Deve obedecer a Jesus. Se fizer isso, certamente prevalecerá. E agora vamos para o capítulo 1 da lição, o nascimento da missão gentílica. E o item 1, que tem outro título, é Antioquia, um centro escolhido por Deus. Olha, são muitas referências, referências sobre o tema. Então, não vai dar para eu ler tudo, tá? Mas eu vou pedir para você anotar. Anote logo Atos 11, 19 ao 26. Anote Atos 13, 1 ao 3. E anote Atos 1, 8. E anote Mateus 19. Olha, só Mateus, aqui são 4 referências, mas como sempre, eu preparo uma exposição teológica para você ter um entendimento sobre o que Deus quis dizer através das 3 referências de Atos e através do evangelista Mateus. Veja, exposição teológica. Antioquia da Síria foi escolhida por Deus como base da primeira grande obra missionária. Que Deus, ele quer fazer isso. E ele faz isso. Era uma cidade estratégica, multicultural, ou seja, diversas culturas. É influente no Império Romano. Ali, judeus, gentios foram unidos em Cristo, tornando-se um modelo da igreja mundial. Lucas demonstra que Deus utilizou uma igreja madura espiritualmente para cumprir seu plano de levar aos povos a sua palavra. Antes de enviar missionário, Deus preparou uma igreja comprometida com o ensino. E o que é que nós encontramos hoje? Nós encontramos pastores que tiram o culto de doutrina para fazer campanha.
é o oposto do que a palavra de Deus ensina. É completamente diferente daquilo que o Senhor estabelece e estabeleceu em Antioquia. Então, antes de enviar missionário, Deus preparou uma igreja comprometida com o ensino, comunhão e oração e, é claro, a direção do Espírito Santo. É isso que diz as referências que você anotou. Então, meu amado irmão, se não for dessa forma, se não existir dentro da sua congregação, querido pastor, quero falar contigo agora, se na tua congregação não tiver reuniões, cultos, chame como você quiser, de ensino sistemático e teológico da palavra de Deus, porque lá em Antioquia tinha mestres. E nós temos milhares de igrejas sem mestre, sem pessoas para ensinar com responsabilidade, que conhece exegese, que conhece hermenêutica, que conhece contexto histórico, para servir o trigo de Deus para aqueles irmãos que precisam se alimentar. Sem a comunhão. Porque, veja, em muitos lugares se fala muito de unidade. Unidade para cá, unidade para colar, unidade. Só que tem um problema. Não existe e nunca vai haver unidade sem antes existir a verdade. E a Bíblia Sagrada é a verdade, é o fundamento. Sem ela não tem como continuar fazendo a obra de Deus e crescer. Oração. A oração tem sido um fast food. Vapt-vup, acabou. E principalmente, centenas de líderes ministeriais não oram, não buscam a direção do Espírito Santo para escolher, para ter direção. Acaba que muitos líderes, presidentes de igrejas, às vezes consagra um pastor que é amigo dele. Mas consagra porque é amigo, não porque foi chamado pelo Espírito Santo, ou comissionado pelo Espírito Santo. E o que é pior, sem nenhuma capacitação bíblica, teológica e histórica. E é esse o resultado das nossas igrejas no Brasil, e é por isso que muita coisa está dando errado. Eu chamei aqui, né, o Simon para comentar, é um dos maiores comentaristas do livro de Atos, Kistemaker, esse é o nome dele. O Simon, ele destaca que Antioquia tornou-se o modelo da igreja missionária, porque unia fidelidade à palavra de Deus e sensibilidade ao Espírito Santo. São dois pilares. A missão não nasceu de um projeto humano, como acontece em centenas de milhares de lugares no Brasil. Aqui em Santa Catarina está cheio de projeto humano, não funciona. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Quem quiser fazer, pode fazer, mas não vai adiantar. A congregação vai ficar com uma meia dúzia de gente, que é projeto humano. Mas da ação soberana de Deus em uma comunidade espiritualmente madura. Veja, Deus sempre prepara uma igreja antes de expandir a missão. E essa aqui, que o Simon fala, é justamente a preparação que Deus quer fazer. E o Senhor tem uma pergunta para todos nós, a igreja e os líderes ministeriais. Nossa igreja está preparada para ser um centro de envio missionário ou apenas um lugar de reuniões? Porque, olha, eu não sei se aí onde você está, mas aqui em Santa Catarina, na maioria dos lugares,
os irmãos, infelizmente, se reúnem. É um ponto de encontro. Então, veja bem, apenas um lugar onde impera reuniões. Terminou, todo mundo vai para casa. A congregação tem 5, 10, 15, 50, 100 anos, com 50 pessoas. Nunca enviou um missionário. Nunca expandiu uma base para outro bairro da sua cidade, ou outro estado. E às vezes, claro, tem um apoio lá para fora, mas também não é missionário enviado daquela base. É outro missionário que está em outro lugar que recebe um apoio. Então, queridos, é uma situação completamente fora das Escrituras. Deus procura igrejas disponíveis, liderança disponíveis, obedientes e comprometidas com sua missão. Antioquia nos ensina uma igreja cheia do Espírito Santo, inevitavelmente será uma igreja missionária, e foi. Uma igreja que se tornou notícia em seus dias. Segundo capítulo da lição. O Espírito Santo e a obra missionária. Nós temos item 1, o Espírito Santo que conduz a missão. São 4 referências bíblicas. Atos 13, 2 e 4. Esse eu vou ler. Vamos para Atos. Atos 13, 2 e 4. Enquanto serviram, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão ao qual eu tenho chamado. Aí o verso 3 diz: diante disso, depois que eles jejuaram, oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. E aí o verso 4 vai dizer: dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora, Atos 16, Atos 16, capítulo 6 e 10. Viajando por toda a região da Frígida e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos. Seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Quando avisaram-lhe da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, prepara-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Você está vendo que aqui precisa da direção do Espírito Santo? Se esses homens de Deus fossem fazer coisa da cabeça deles, eles não iam cumprir o que o Espírito Santo queria. Aí nós vamos lá para Romanos capítulo 8, verso 14, que diz assim: Romanos 8, 14. Porquanto
Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, veja, estes homens, as 4 referências, fala de uma direção que só pode ser concedida para fazer o que é certo em relação à obra de Deus, se for direcionada pelo Espírito Santo. E eu preparei uma exposição teológica para dizer o seguinte: a missão da igreja nasce na iniciativa do Espírito Santo. Em Antioquia, enquanto a igreja adorava e jejuava, o Espírito Santo revelou sua vontade. É assim que funciona. Centenas de líderes ministeriais querem fazer o que está na sua vontade, sem ter a revelação do Espírito Santo. E veja que aqui, separar Barnabé e Saulo para uma obra específica, que é o que diz Atos capítulo 13, verso 2, eu já li, o envio missionário não foi resultado de um planejamento humano, mas a direção de Deus para aquele propósito. Você, querido líder ministerial, precisa ouvir mais a voz do Espírito Santo. Ao longo de Atos, o Espírito Santo conduz a missão, indicando para onde os missionários devem ir. Olha que coisa maravilhosa. Isso foi o que eu li agora em Atos, capítulo 16, versos 6 ao 10. Fortalecendo nas dificuldades e abrindo portas para a proclamação do evangelho. Isso demonstra que a missão pertence a quem? Ao pastor? Pertence à igreja? Não, pertence a Deus. Quando a liderança ministerial da igreja e a própria igreja entender isso, então muita coisa vai acontecer para melhor. E a igreja é apenas o seu instrumento. Há um princípio teológico sobre isso. A obra missionária é dirigida pela soberania do Espírito Santo e não pela conveniência humana. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro para liderança ministerial. Eu chamei aqui o Greg Kenner para comentar. Ele observa que Lucas enfatiza o Espírito Santo como o verdadeiro protagonista do livro de Atos. Segundo ele, a igreja primitiva não tomava decisões estratégicas independentes, que é o que acontece hoje com a liderança ministerial do Brasil e do mundo. A maioria age de forma estratégica, sabe, aquelas campanhas mirabolantes, aqueles projetos de vida, aquelas noites de vitória, aquelas estratégias, que isso aí é completamente fora da Escritura. Veja, ela discernia a vontade de Deus por meio da oração e da sensibilidade espiritual. A missão cristã é eficaz quando segue a direção do Espírito Santo, e não apenas critérios organizacionais. E tem uma pergunta para a nossa reflexão. Nossas decisões ministeriais têm sido guiadas pela direção do Espírito Santo? Ou apenas por nossos planejamentos e próprios interesses? É necessário a gente ouvir um pouco mais não, sempre, a voz do Espírito Santo. Ouvir sempre. A igreja cresce de maneira saudável quando aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas comunidades de fé que estão aí anos, quase muitos anos, quase meio século, é muito tempo, queridos, com 30 pessoas. É inadmissível algo dessa natureza. Precisa ouvir mais a voz do Espírito Santo. Antes de agir, é necessário buscar a direção de Deus em oração, pois a missão começa no coração do Senhor. Ele sabe tudo que tem que ser feito com relação à sua obra. A única coisa que a liderança ministerial da igreja e a própria igreja vai ter que fazer é obedecer a sua voz. Item 2. O poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. Aqui nós temos também as referências bíblicas
Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13. Pode anotar aí também. Atos 13, 8. 8, 12. Diz assim: No entanto, Elimas, o mago, pois é necessário que assim traduza o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da verdade. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu és cheio de toda mentira, malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter o reto caminho do Senhor? Aí o verso 11 vai dizer: Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu como um nevoeiro encobrisse os seus olhos e ficou em trevas. Então, tanteando, rogou a quem pudesse lhe guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente e ficou impressionado com a autoridade do apóstolo Paulo e a doutrina da palavra de Deus. Olha só o poder, a força, a autoridade que tem a doutrina da palavra de Deus. Aí nós vamos para 1 Coríntios, ver o que Paulo fala, ensinando a igreja que está em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento, mas constitui-se em demonstração do poder do Espírito Santo, tá? Só que Paulo está dizendo o seguinte aqui, que não são palavras humanas, é a autoridade da Bíblia, só que Paulo era mestre em teologia, conhecia profundamente as Escrituras, tá? Que é justamente essa demonstração do poder do Espírito. O Espírito Santo opera por intermédio do seu poder sobre a vida do pregador que tem conhecimento da sua palavra. E para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em muitos lugares, o que é pregado, o que é ensinado, são táticas, eles até usam a Bíblia, mas não conhecem exegese, não conhecem hermenêutica, não conhecem contexto histórico, fica repetindo o texto e fica por isso mesmo. Só que isso não funciona. Agora nós temos Romano. Paulo disse isso à igreja de Corinto que não funcionava. Vamos ver o que foi que ele disse à igreja de Roma. Romanos capítulo 15, verso 18 e 19. Ele vai dizer: porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por intermédio em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que ele prega a Bíblia, e não um conceito da sua própria mente. Pelo poder de sinais, maravilhas e pelo poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e aos arredores até Lírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Em muitos lugares, infelizmente, o que está sendo pregado não é o Evangelho de Jesus Cristo. Por mais que o pastor, o pregador, use a Bíblia, mas não é o Evangelho de Cristo que está sendo pregado. Eu preparei uma exposição teológica para falar sobre o item 2, o poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. E eu quero dizer o seguinte: ao chegar a Pafos, Paulo enfrenta a oposição de Elimas, porque sempre tem essas pessoas que são do diabo, que se levantam contra o evangelho verdadeiro, contra a verdade. O mágico, que procurava impedir a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Cheio do Espírito Santo, Paulo confronta o falso profeta, que é isso que nós, homens de Deus, que pregamos a verdade e que ensinamos a verdade e a igreja se santificar na verdade,
devemos combater falsos profetas na terra, como fez Jeremias, como fez Ezequiel, os santos profetas no passado. Esse episódio revela que a evangelização envolve um conflito espiritual entre o reino de Deus e as forças das trevas. Não só os demônios, não só Satanás, os demônios, mas também todos aqueles falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores que foram levantados por Satanás e que estão na terra pregando. Em muitos lugares, dentro de muitos tabernáculos, eles estão pregando a mentira e o engano. Veja, o Espírito Santo capacita a igreja, a liderança da igreja, não apenas para anunciar a palavra, mas também para vencer a resistência espiritual que tenta impedir o avanço e o progresso do evangelho. Então, queridos, veja, nós precisamos ter um posicionamento. Porque há um princípio teológico por trás disso aqui. O poder do Espírito Santo autentica a mensagem de Cristo e vence toda a oposição satânica e humana ao reino de Deus. Eu chamei aqui o Grant Orbonis para comentar. Ele destaca que os milagres em Atos nunca foram um fim em si mesmos. Eles serviram para confirmar a autoridade da mensagem apostólica e revelar que Cristo continua atuando por meio da igreja. O foco permanece na pregação do evangelho. Por isso, muitas congregações no Brasil estão completamente vazias, cheias de cadeiras que não tem ninguém para sentar. E liderança ministerial, fico querendo criar estratégica e vou diante de Deus. Ah, Senhor, mas por quê? Mas por quê? Ora, porque você não cumpre a grande comissão. Você não apacenta, você não pastoreia, você não tem tempo para a obra de Deus. Então, claro, vai continuar do mesmo jeito que está. Mas a partir do momento, querido pastor, que você toma a rédea e a partir do momento que você começa a cumprir a grande comissão, obedecer a Jesus Cristo, reunir a congregação, formar líder, você vai formar diácono, você vai formar evangelista, poderoso da Escritura, você vai formar pastor que vai apacentar, pastorear, fazer discípulo, cumprir a grande comissão e vai formar mestres. A partir do momento que você fizer isso, sua congregação vai dar um salto e você vai ver que muita coisa vai mudar no seu ministério. Então, o Osborne, ele fala que o foco permanece na pregação do evangelho e não nas manifestações extraordinárias que acontecem por aí. Há uma pergunta nesta manhã, Deus nos faz uma pergunta. Nossa confiança na evangelização está fundamentada na ação do Espírito Santo ou apenas em recursos e métodos humanos? Responda. Você que é líder ministerial, que é o responsável pelo crescimento da igreja. E a própria igreja também. O crescimento da igreja depende da proclamação fiel da palavra de Deus, acompanhada pela ação poderosa do Espírito Santo. Onde ele opera, vidas são transformadas e aí o reino de Deus avança. Aí sim, o Supremo Pastor vai acrescentar os que vão sendo salvos, porque ele sabe que lá tem um pastor que pastoreia, que apacenta, que faz discípulo, que ama, que cuida, que exorta, que corrige, que ensina e que cumpre a grande comissão. Aí o Senhor vai acrescentar. O item 3 do capítulo 2. Evidências da ação missionária do Espírito Santo. Eu preparei aqui, são 4 versículos. Vamos ler esses 4 versículos. Vamos para Atos, capítulo 13, verso... Aqui é um pouco grande o versículo. Atos 14.
Anote aí Atos 13, 4, 12. Mas eu vou ler Atos 14, versículo 21 ao 23. Atos 14, 21 ao 23. E havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, olha aí, ouve bem, querido pastor, feito muitos discípulos. Não é membros do corpo de Cristo, não é membro de congregação, que hoje tem muitos pastores que fazem membro de congregação, não, é membro do corpo de Cristo, é discípulo. Discípulo que passa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, passa pelo discipulado e é formado discípulo, que é esse que o Senhor Jesus quer que faça. Ele diz, e havendo pregado as boas novas e fizeram muito discípulo, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, encorajando a perseverar na fé, ensinando, e necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Aí você vai ver que aqui eles ensinavam a palavra de Deus. Só que quem ensina é mestre, não é neófito, é mestre, mestre que tem que ensinar. Hoje, liderança ministerial coloca neófito, que não sabe nem para ele. Nem para ele sabe. Como é que pode, então, ensinar para outros? Isso está completamente errado. E o verso 23 vai dizer, então, Paulo e Barnabé lhes construíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado, jejuado, eles o consagraram aos cuidados do Senhor em que haviam crido. Então, veja bem, olha o segredo aqui, pega o segredo. Você que é líder ministerial. Então, Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, oração e jejum, oração e jejum. A igreja, a liderança da igreja que quer crescer, quer avançar, ela ora e jejua, e o Espírito Santo diz, é o fulano de tal. É dessa forma que acontece. Vamos ver que também lá na Galáxia, o Paulo também vai trazer conselho. Igreja de Gálatas, capítulo 5, versos 22, 23. Ele diz, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há absolutamente lei. É isso que tem que ter na vida da liderança da igreja, que vai crescer, que vai fazer discípulo e que vai pregar o evangelho fora das quatro paredes e que vai cumprir a grande comissão. 1 Tessalonicenses. Vamos para lá ver o que foi que Paulo ensinou. Mestre ensinando. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, autoridade do Espírito Santo, em plena certeza de fé. Sabeis que muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Então você vai ver que aqui a coisa é levada a séria. O reino de Deus é levado a sério, meu querido. Eu preparei uma exposição teológica que diz assim, a atuação do Espírito Santo produz evidências concretas na missão. Em Atos 13, observamos 3 resultados claros. Primeiro, o evangelho é anunciado com ousadia, com autoridade. A oposição é vencida pelo poder de Deus e novas pessoas creem em Cristo. É o caso não só do procônsul, mas de todos que estavam lá e que viram aquele cenário. Além dos sinais extraordinários, a maior evidência da ação do Espírito Santo é a transformação de vida. Se não houver transformação na vida da pessoa, então está sendo em vão, é inútil. E o estabelecimento de igrejas comprometidas com a palavra. É lamentável ter que dizer isso, queridos, mas eu acredito que, em média, 80% das denominações do Brasil, de todos os estados brasileiros, em média, mais de 80% das denominações não estão comprometidas com a palavra de Deus.
não estão comprometidas com o ID, com a pregação do evangelho autêntico, não estão comprometidas com o ensino sistemático e teológico e profundo da sã doutrina, não estão comprometidas em fazer discípulos, não estão comprometidas a apacentar e pastorear o rebanho do Supremo Pastor. Infelizmente. A missão não se mede apenas por eventos marcantes, mas pelos frutos permanentes que glorificam a Deus. E quando você vê uma congregação que tem 100 cadeiras, 70 está tudo vazia, ali é uma demonstração de que não há compromisso. E vale ressaltar que muitas dessas congregações têm mais de 30 anos de existência. Porque é pelo fruto que você vai saber. Porque há um princípio teológico. A principal evidência da ação missionária do Espírito Santo é a expansão do reino, mediante a conversão de pessoas. Então, se no lugar não tem conversão de pessoas, nada vai acontecer. E pior, em muitos lugares, até o Espírito Santo conduz pessoas que, na verdade, era a igreja, a liderança da igreja, que tem que ir atrás da pessoa. Mas como ela não vai, está muito à vontade, muito confortável, não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para discipular. Aí, aqui e ali, uma pessoa entra no tabernáculo. E lá ela ouve uma palavra, o Espírito Santo trabalha e ela decide, não, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Ela se levanta e vai diante do altar, e aí aquela festa, olha, mais um para Jesus, aquela história toda, a pessoa entrega a vida a Jesus Cristo e, ó, largo de mão essa pessoa. Não tem discipulado, não tem acompanhamento, ela não cresce espiritualmente quando você procura. Foi embora. Não está mais na congregação. E esse ciclo é um ciclo vicioso que tem acontecido em todas as comunidades do Brasil. Eu chamei o Simon novamente para comentar. Ele ressalta que Lucas apresenta o Espírito Santo como aquele que dirige, fortalece e confirma a missão. Se o Espírito Santo não dirigir, não fortalecer, não confirmar a missão, esqueça. Esqueça que não vai acontecer nada. Para ele, o sucesso da obra missionária não deve ser atribuído à capacidade dos missionários, mas à atuação soberana do Espírito Santo, que transforma corações, estabelece a igreja onde o evangelho é proclamado e proclamado. E tem mais uma coisa que eu quero abrir aqui um parênteses para falar o seguinte. Hoje, muita liderança ministerial e até a própria igreja local, ela acha o seguinte, que missionário é só aquele que a igreja prepara e manda lá para outro estado, manda lá para a África, manda lá para a Europa, manda para a Oceania. Que os de casa não são missionários. Meu Deus! Esse é o pior entendimento da igreja. Você que é pastor é missionário, evangelista é missionário, presbítero é missionário, apóstolo é missionário, você que é mestre é missionário. Você que é diácono é missionário, você que é da igreja, você que é jovem, você que é adulto, você que é ancião, todos que fazem parte como membros do corpo de Cristo são missionários de Deus. Estar no campo missionário é uma outra situação. E o que está no campo missionário é missionário de Deus enviado, como aconteceu aqui. Mas você que está na sua base, é um missionário que evangeliza no lugar onde você está. Então, veja, há uma pergunta nesta manhã do Espírito Santo para todos nós. Quais as evidências do agir do Espírito Santo podem ser vistas hoje em nossa igreja e em nosso compromisso com a evangelização? A igreja hoje está trancada nas quatro paredes, não sai. Mas não sai. Os únicos que a gente ainda vê por aí, batendo de porta em porta, são os testemunhos de Jeová. E não tem.
Você não vê mais ninguém evangelizando. Aí, trava. E uma coisa você pode ter certeza. Você, querido pastor, escute o que eu vou dizer para você. Se você continuar liderando a congregação do Senhor, você está debaixo de uma responsabilidade grande. Se você continuar somente cumprindo o protocolo, eu vou só no culto de domingo, eu vou só, nem vou na escola dominical. Eu vou só no culto da quarta-feira. Ou terça ou sexta. Não faço mais nada. Saiba que o Supremo Pastor vai ter contigo. E saiba de uma coisa, a congregação que você está pastoreando, ela vai continuar com as mesmas cadeiras vazias. E há também um risco iminente. Pode diminuir o número de cadeiras cheias também. Que você não cumpre aquilo que Jesus te chamou para cumprir. Felizmente, isso é fato. O Espírito Santo não é apenas quem envia missionários. Ele é quem dirige cada etapa da missão. Isso tem que ser compreendido pela liderança ministerial. Concede poder para testemunhar e produz frutos que permanecem. A igreja deve evitar tanto o ativismo sem oração, quanto a passividade sem evangelização, que é o que acontece o tempo todo. A verdadeira obra missionária acontece quando a palavra é proclamada sob a direção do poder e do Espírito Santo fora, não só dentro do tabernáculo, principalmente fora, porque Jesus foi textual. Ide, pregai o evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a guardar tudo o que eu tenho dito. Precisamos obedecer. A missão da igreja não avança porque temos grandes recursos, dinheiro e daí por diante. Muito embora os recursos e o dinheiro sejam importantes. Mas porque o Espírito Santo continua conduzindo, capacitando e confirmando a proclamação do Evangelho. Onde ele dirige, portas se abrem. Porque nós não podemos passar com uma congregação 50 anos sem abrir novas bases. Não só no nosso bairro, que muitas das vezes é populoso, mas em outros bairros da cidade. Que não manda um missionário formado local para outro estado, onde a palavra de Deus é carente. Que não manda para fora do Brasil. Então, não adianta de absolutamente nada. Onde ele dirige o Espírito Santo, portas se abrem. Onde ele age, vidas são transformadas. E onde Cristo é anunciado, o reino de Deus vai se expandir. Nós agradecemos a Deus por Deus ter levantado a Igreja de Atos Alcançando as Nações, que é a nossa congregação, estabelecida aqui em Itapema. O nosso propósito, quando Deus enviar o recurso financeiro, é expandir. Não só para outros bairros da cidade, mas para outras cidades. Em outros estados, nós já temos no Pará e vamos ter em Goiânia. Não vai demorar muito tempo. Se você quiser mandar uma oferta para comprar cadeiras, que a gente vai abrir a congregação lá de Goiânia, mande, que Deus vai te abençoar. Não precisa mandar muito não, manda só uma cadeira, não tem problema. É claro que se você puder ajudar, contribuindo, pastor, eu quero doar 3 cadeiras, eu quero doar 5 cadeiras. Amém. Saiba de uma coisa, cada pessoa que sentar naquela cadeira para conhecer a verdade, para se santificar na verdade, Deus vai te abençoar sempre. Faça isso. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus, mas Deus está preparando corações, pessoas que Ele está levantando como ofertantes, como dizimistas, pessoas que
Deus está preparando com suas premissas para abençoar a igreja de Atos, que nós vamos entrar de forma agressiva em todo o Brasil e fora do Brasil. Porque nós queremos expandir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para a nossa glória, mas para a glória de Jesus, porque, veja, a igreja de Atos ela tem um slogan: Igreja de Atos alcançando as nações para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não é para a nossa glória. Terceiro capítulo da lição, a igreja como agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus. É o primeiro item. São 4 referências. Como elas são pequenas, eu vou ler. Vamos para Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Que lição maravilhosa, Senhor. Louvado seja o teu nome. Versículo 2. Enquanto serviu, adorava e jejuava ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão ao qual eu os tenho chamado. Verso 3. Diante disso, depois que eles jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Agora vamos para João 10, 27. Ver o que foi que o evangelista diz. João 10, 27. O evangelista vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é uma das 7 promessas que Jesus Cristo faz à igreja. Agora vamos para Isaías 30, 21. Vê o que profetizou Isaías. Isaías vai dizer, 30, 21. Quer desvies à direita, quer à esquerda, os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, que você possa segui-lo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Quer dizer, até há, mas só existe um que leva para o céu, e esse é Jesus. Eu preparei uma exposição teológica para dizer o seguinte: a igreja de Antioquia demonstra que toda obra missionária eficaz começa com uma igreja sensível à voz de Deus. A liderança do Brasil e a própria igreja precisa estar sensível. Enquanto os líderes adoravam, jejuavam e oravam, o Espírito Santo revelou sua vontade. Isso ensina que a missão não nasce da necessidade do mundo, mas da iniciativa de Deus. É Deus que quer salvar. Antes de enviar missionários, Deus fala à sua igreja. O discernimento espiritual é fruto de uma vida de comunhão, submissão à palavra e dependência do Espírito Santo. Se a liderança ministerial não tiver isso aqui, então está com problema. Porque há um princípio teológico. A igreja só cumpre corretamente sua missão quando primeiro aprende a ouvir a voz de Deus. E no decorrer do contexto da lição, eu tenho apresentado diversos comentaristas, mas esses 3 itens aqui do capítulo 3, como eu tenho livro de exegese bíblica e também tenho mais de 40 obras na área da teologia, eu decidi comentar. Então, veja, eu destaco em Atos, a expansão missionária nunca foi resultado apenas de um planejamento humano. Cada avanço significativo aconteceu porque a igreja discerniu a direção do Espírito Santo. Para mim, pastor Costa, a missão cristã
é, antes de tudo, resposta obediente à iniciativa divina. Eu ensino isso quando eu ministro em teologia pastoral. O meu livro, Guardiões do Rebanho, que é arte e ciência do ministério pastoral, fala sobre isso, que é o pastorear, o apacentar, o fazer discípulo. E há uma pergunta para a nossa reflexão. Nossa igreja tem dedicado tempo para ouvir a voz de Deus antes de tomar decisões importantes? Muitos líderes ministeriais não estão nem aí para a voz de Deus, muito menos para a voz do Espírito Santo. Como que quer, então, que a coisa aconteça e consiga fluir? Uma igreja que aprende a ouvir a voz de Deus nunca perderá o seu propósito. A comunhão com o Senhor sempre precede a expansão da missão. Então, comunhão sempre. Submissão sempre. Obediência sempre ao Espírito Santo. Segundo item, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Preparei 4 referências. Atos 13, 3, Atos 14, 26 ao 28, Filipenses 4, 15 e 19, Romanos 10, 13 ao 15. São muitos versículos. Vamos para Atos 3. Eu vou comentar. Eu vou ler. Atos 3. Atos 13, 3. 13, 3. Diante disso, depois que eles jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e o enviaram. Agora vamos para Atos 14. 14, 26 ao 28. 26 ao 28. Dali, navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora havia concluído. Versículo 27. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E permaneceram ali com os discípulos por longo tempo. Estavam ensinando. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Quatro, 15 ao 19. 15 ao 19. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Olha aqui, o apóstolo no campo missionário e a igreja aqui está cumprindo a sua missão. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Versículo 18. Agora estou plenamente suprido, até em excesso, tendo recurso em abundância, desde que recebi o Epafrodito, os donativos que enviaste como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, queridos, aos filipenses? Que eles apoiavam a obra missionária. Meu Deus! Isso é extraordinário. Eu louvo a vida, eu louvo a Deus pela vida do Wesley, que está lá em Belém do Pará. Eu louvo a Deus pela vida do Etienne, que está em Goiânia, que são justamente aqueles que têm nos enviado ofertas e dízimos para abençoar não só a mim, mas como a minha família aqui em Santa Catarina, no campo missionário.
que é essa que é a vontade de Deus, que os missionários não sejam abandonados. Agora vamos para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele diz mais: no entanto, como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? E como está escrito, como são maravilhosos os pés daqueles que anunciam as boas novas? Aqui está falando dos missionários. E eu preparei uma exposição teológica. Veja, essa exposição teológica, eu digo o seguinte: depois de receber a direção do Espírito Santo, a igreja de Antioquia impôs as mãos sobre Barnabé e Paulo e os enviou. Esse ato representava reconhecimento, apoio espiritual, compromisso com a obra missionária, compromisso com recurso financeiro. A responsabilidade da igreja não termina ao enviar missionários. O Novo Testamento mostra que ela também participa da missão por meio da intercessão, do cuidado pastoral e do sustento financeiro. Assim, quem envia também participa dos frutos da evangelização. Então, você que Deus tem levantado para ser um ofertante, um dizimista, na igreja de Atos, você está fazendo isso, meu amado irmão. Você está fazendo isso, minha amada irmã. E Deus vai te abençoar sempre. Nada vai te faltar. E se faltar, ele entra com provisão. Porque há um princípio teológico. Missões não são responsabilidade apenas dos missionários, mas de toda a igreja, e principalmente da liderança da igreja. E eu fiz aqui também, como eu disse anteriormente, eu sou autor de mais de 40 livros na área da teologia, e eu tenho o livro de exegese bíblica e de hermenêutica, a arquitetura da revelação. Eu quero dizer para você o seguinte: eu preparei o meu comentário teológico aqui, dizendo o seguinte: a igreja de Antioquia não considerava a missão encerrada quando enviava os seus missionários. Pelo contrário, ela compreendia que o envio estabelecia uma responsabilidade de oração, e aí eu quero agradecer aqui a todas as minhas guerreiras de intercessão que têm orado pelo meu ministério. Elas estão espalhadas. Tem uma aqui na minha frente, que é a minha esposa. Mas agradeço a Deus pela vida missionária Graça, que está em Belém do Pará. A Simone, que está em Belém do Pará. Agradeço a Deus pela vida da missionária Ana, que está em São Paulo, minha guerreira de intercessão. A missionária Josefa, que está no Goiás, minha guerreira de intercessão. A missionária Agnes, que está nos Estados Unidos, na Flórida, minha guerreira de intercessão. Porque o ministério precisa ter as guerreiras de intercessão. Então, queridos, olha, é forte demais. Então, veja bem, permanente de oração, cuidado, sustento e comunhão, que é exatamente isso que registra. Vamos para Atos, capítulo 14, verso 26 e 28. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenhar a missão que agora tinham concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E permaneceram ali com os discípulos por longo tempo, trazendo capacitação bíblica, teológica e histórica, porque eles eram mestres da palavra. Louvado seja Deus. Os missionários não eram abandonados no campo missionário, como nós vemos hoje. Eram reconhecidos e cooperadores de Deus e da própria igreja. Infelizmente, em muitos contextos contemporâneos, observa-se uma triste inversão desse modelo bíblico. Em alguns casos, inverte-se muito na estrutura interna da igreja.
deixa a congregação linda, deixa os bancos tudo de couro, telão de LED, um negócio lindão, mas não está errado. Mas, enquanto isso, os missionários, se é que tem missionários, estão abandonados no campo missionário. Meu Deus, isso não pode acontecer. Veja, estrutura interna da igreja, enquanto aqueles que deixam a sua família, o seu conforto, sua segurança para anunciar Jesus Cristo em lugares difíceis, recebe pouco apoio espiritual, emocional e financeiro. Alguns missionários são lembrados apenas em conferências missionárias, quando acontece aqueles eventos, aquelas conferências, aí manda buscar o missionário. Aí manda buscar o missionário, aí apresenta, mas só que por trás disso, aí tem aquelas ações gigantes de se pedir ofertas. E muitos missionários têm sido vítima até do uso, né, desse sistema que, ao invés de abençoar, tira dos missionários. E aproveita essa situação. Então, veja, essa realidade confronta diretamente o ensino da Escritura. O apóstolo Paulo elogiou a igreja de Filipos, porque ela participou da sua necessidade com fidelidade e generosidade, entendendo que sustentar o missionário é participar da própria obra de Deus. Então, você que tem abençoado a vida do pastor Costa aqui em Santa Catarina, você participa de toda a missão que nós fazemos aqui. Porque aqui nós evangelizamos, nós pregamos nas ruas, nós visitamos o enfermo, nós visitamos os necessitados e entramos também com provisão do pouco que você nos envia, nós também tiramos desse pouco para assistir pessoas que estão aqui, precisando de um alimento. Porque isso também é missão. O missionário tem que cumprir esse papel. Então, sustentar é participar da própria igreja, que é justamente o que Paulo disse aos filipenses. Eu vou repetir o que ele disse. Ele disse o seguinte, Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, 15 e 18. O Paulo diz, com gratidão, sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Olha aqui, sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Uma coisa bem grave. Ele está dizendo que só a igreja de Filipe manteve ele, sabe? Mandou ajuda. A ajuda que eu falo foi uma oferta para ele comprar mantimento. Agora, e as outras igrejas? E a igreja de Corinto, que era rica? E as outras igrejas que Paulo assistiu? Nenhuma ajudou o apóstolo. Viraram as costas para o apóstolo. Abandonaram o apóstolo no campo missionário. Meu Deus do céu. É triste ter que dizer isso, mas é a verdade. Da mesma forma, João escreveu, João capítulo 3, João 8. Devemos, pois, receber tais irmãos para que nos tornemos cooperadores da verdade. Ser um cooperador da verdade. O verdadeiro compromisso missionário não se limita a enviar, ele permanece presente por meio da intercessão, do cuidado pastoral e do sustento digno daqueles que dedicaram suas vidas ao reino. Uma igreja celebra missões, mas abandona seus missionários, precisa reexaminar sua prática à luz do Novo Testamento. E tem centenas de milhares de igrejas que fazem isso. Meu Deus. É incoerente investir em grandes recursos, em conforto e visibilidade, enquanto aqueles que estão na linha de frente da evangelização lutam para suprir
necessidades básicas, querida. Às vezes falta o açúcar, falta o arroz, falta o feijão, falta o combustível. Meu Pai eterno. É difícil. A igreja primitiva entendia que missionários não era um custo, mas um investimento eterno. Quando negligenciamos aqueles que Deus enviou, não estamos falhando com eles, estamos falhando com a missão que Cristo confiou à sua igreja. É o registro de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine a guardar tudo que eu tenho dito. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a igreja que envia sem sustentar, que promete sem acompanhar e que celebra missões sem assumir responsabilidade, não está seguindo o modelo de Antioquia, mas precisa retornar ao padrão bíblico estabelecido pelos apóstolos. Missões não são um evento anual, um compromisso permanente do povo de Deus. Tem uma pergunta aqui para a nossa reflexão. Temos contribuído ativamente com a obra missionária por meio da oração, das ofertas e de encorajamento aos que foram enviados? Responda para você mesmo essa pergunta. Uma igreja verdadeiramente missionária compreende que enviar é tão importante quanto ir. Todos participam da expansão do reino de Deus. E o terceiro item do capítulo 3, para nós encerrarmos. Uma igreja que cumpre a grande comissão. Meu Deus, aqui é outro problema sério. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Atos 1, 8 e Atos 13, 14. Eu vou logo ler Mateus. Mateus 28, 19, 18, 20. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, tornem-se em discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, assim estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Vamos ver o que foi que o Senhor Jesus fala através de Marcos, capítulo 16, verso 15. Ele diz, ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Atos 1:8. Vamos ver o que foi dito, Atos 1:8. Contudo, recebereis o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 13, 14, para finalizar aqui a leitura bíblica. Atos 13, 14, Atos 13, 4 e 5, na verdade. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salmina, proclamaram a palavra de Deus na sinagoga judaica, e João Marcos o seguia para auxiliá-los. Eu preparei uma exposição teológica sobre a grande comissão e dizer o seguinte: é a principal responsabilidade da liderança da igreja e da própria igreja também, até a volta de Cristo. O envio de Paulo e Barnabé marca o cumprimento prático dessa ordem. A missão não consiste apenas em anunciar o evangelho, mas em fazer discípulo, plantar igreja e ensinar a palavra de Deus. Atos demonstra que a igreja primitiva entendia que evangelizar não era um ministério específico, mas a própria identidade. Uma igreja que deixa de evangelizar perde a razão da sua existência. Ela não existe. Princípio teológico: a missão não é um departamento da igreja. Escuta, hoje é interessante, né? Hoje, qualquer denominação que você vê uma coisa. O pastor fala assim: nós temos agora, hoje, esse final de semana agora vai ser o nosso culto de domingo, departamento de missões. Departamento de missões, meu Deus.
Isso não existe na Bíblia, isso aqui, ó. Departamento de missões. Veja, sabe qual é o princípio teológico das Escrituras sobre essa falácia? A missão não é um departamento da igreja. Nunca foi. Ela é a própria essência da igreja. A missão ela é o ecossistema da igreja que evangeliza e que faz discípulo. Não departamento. Essa história de departamento é uma tremenda, uma conversa fiada. Eu também comento sobre isso. Todo o livro de Atos demonstra que a razão da existência da igreja é glorificar a Cristo por meio da proclamação do evangelho até os confins da terra. É o que eu li em Atos 1:8. A evangelização não era departamento da igreja primitiva, imagina, mas a sua própria identidade. Cada discípulo compreendia que anunciar Cristo era uma responsabilidade permanente e não uma atividade restrita, ocasional ou em ocasiões especiais. A saber, o culto do domingo, que é o departamento de missões. Ou o congresso de missões, que acontece uma vez no ano. Meu Deus. Entretanto, ao compararmos esse modelo com a realidade de muitos contextos atuais, somos levados a uma séria reflexão. Em alguns lugares, a igreja tem investido grande parte das suas energias na manutenção de estrutura, proclamações, eventos intensos, enquanto a evangelização tem perdido seu espaço. O risco é transformar a igreja em um ambiente voltado apenas para quem já está dentro, esquecendo aqueles que ainda precisam ouvir a mensagem da salvação. E olha, pessoas que estão precisando de salvação, olha, o número é gigante. Meu Deus. E tem mais. Veja, centenas de milhares de pessoas partem para a eternidade sem conhecer o caminho para o lar celestial. Então, essa realidade é dramática. Essa realidade constata com o ensino de Jesus. Antes de subir aos céus, ele ordenou que a igreja não permanecesse acomodada, mas que fosse ao encontro das nações. O registro é de Mateus 8, 28, 19 e 20, Marcos 16, 15. A igreja não foi chamada para esperar dentro das quatro paredes que o mundo venha até ela. Foi enviada ao mundo para testemunhar de Cristo. O apóstolo Paulo expressa esse senso de urgência ao declarar a igreja de Corinto, que estava fazendo a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, essa não era apenas uma convicção pessoal de Paulo, mas o espírito que movia toda a igreja do primeiro século. E há uma reflexão pastoral. Uma igreja pode possuir excelente estrutura, boa organização, programas planejados, porém, se perder sua paixão pelos perdidos, terá afastado sua missão essencial. O sucesso de uma igreja não deve ser medido apenas pelo número de pessoas reunidas em seus cultos, mas pelo compromisso dos seus membros em anunciar a Cristo e fazer discípulo, que essa é a missão de toda a congregação. E para concluir, a igreja primitiva conquistou o mundo porque saiu ao encontro dele. Em muitos lugares hoje, corre-se o risco de esperar que o mundo venha até a igreja. Ele tem vindo, tem entrado na igreja. Enquanto Atos apresenta uma igreja que atravessava cidades, enfrentava perseguições, anunciava Cristo com ousadia, nós precisamos perguntar, será que ainda carregamos a mesma missão aos perdidos? A igreja que deixa de evangelizar não apenas negligencia uma tarefa, ela enfraquece sua própria identidade, o chamado de Jesus Cristo. Continua o mesmo. Ide, até que essa ordem seja plenamente obedecida, a missão da igreja permanece inacabada. E há uma pergunta para a nossa reflexão. Se cada membro da nossa igreja tivesse o mesmo compromisso missionário que eu tenho, quantas pessoas seriam alcançadas pelo evangelho? Responda isso, você líder ministerial, você igreja. Para concluir, a igreja permanece fiel ao seu Senhor.
quando transforma a grande comissão em sua maior prioridade, onde Cristo é anunciado, vidas são salvas, discípulos são formados e Deus é glorificado. Para concluir, Atos 13 inaugura um novo capítulo da história da redenção. O Espírito Santo clama, chama, capacita, envia missionários para anunciar o evangelho ao gentio, revelando que o propósito de Deus sempre foi alcançar todas as nações. A igreja de Antioquia tornou-se um modelo para todas as igrejas dessa geração presente, porque era uma comunidade que adorava a Deus, conhecia a palavra, ouvia a voz do Espírito Santo prontamente ao seu chamado. Seu compromisso com a missão demonstrava que uma igreja saudável não vive voltada para si mesma, mas para o cumprimento do propósito de Deus no mundo. A principal lição de Atos 13 é que a missão continua sendo obra do Espírito Santo, realizada por meio da igreja que é obediente. Glorificado e louvado seja Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja de Antioquia nos deixa uma pergunta que ecoa através dos séculos. Qual pergunta, pastor Costa? Que tipo de igreja estamos construindo? Resposta à pergunta. Uma igreja voltada apenas para os seus próprios interesses ou uma igreja comprometida com o propósito de Jesus Cristo, o Supremo Pastor? O livro de Atos revela que o maior obstáculo para a expansão do reino de Deus nunca foi perseguição, a falta de recursos ou oposição do mundo. O verdadeiro desafio sempre foi a disposição da igreja, da liderança da igreja em obedecer plenamente à voz do Espírito Santo. Antioquia não foi escolhida por sua grandeza, influência, eles eram bem poucas pessoas, ou riqueza, mas porque era uma igreja que adorava, orava, jejuava e respondia prontamente. Se o Espírito Santo abrisse a boca, na mesma hora obedecia. É o que registra Atos, capítulo 13, 2, 3. Infelizmente, em muitos contextos, corremos o risco de substituir a paixão pelas almas pelo conforto das nossas estruturas, a urgência da evangelização pela rotina, a visão missionária dos projetos voltado para dentro da igreja. Enquanto isso, milhões de pessoas, milhões, aí mesmo no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, enfim, até no seu país. Milhões de pessoas continuam sem conhecer Cristo, aguardando alguém que lhes anuncie boas novas de salvação. O desafio de Paulo continua até os dias atuais e vai continuar até o dia da vinda de Jesus. Com isto, eu vou encerrar dizendo o seguinte: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Meu Deus! O verdadeiro avivamento nunca termina em celebração. Ele sempre resulta em envio, onde o Espírito Santo opera, corações são quebrantados, vidas são consagradas, missionários são levantados e a igreja deixa de viver para si mesma, para viver a glória de Cristo. O avivamento de Atos não produziu espectadores, produziu testemunhas. Chegamos ao fim desta lição, mas somos confrontados por uma pergunta que não pode ficar apenas na teoria. E eu vou encerrar fazendo essa pergunta. Estamos apenas estudando o livro de Atos ou estamos vivendo Atos dos Apóstolos? Responda isso. Vamos estar orando agora para encerrar. E antes de encerrar, eu quero dizer para você uma coisa. Antioquia, ela tinha os ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo, seus corações rendidos para obedecer sua vontade e as mãos para enviar missionário. Então, veja, a gente vê cumprir, a terra se encha do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. A igreja não foi chamada para ser um monumento da fé, mas um movimento de fé. Não fomos salvos para ocupar um banco ou ir no culto de domingo, da quarta, da terça, seja qual dia for, mas para anunciar Cristo durante toda a nossa vida. Enquanto houver uma alma sem o evangelho, a missão da igreja continua. Enquanto a missão continuar, nenhum de nós tem o direito de permanecer indiferente. Que Deus nos encontre não apenas ouvindo a sua palavra, encontre uma igreja fiel, obediente e que ama
os perdidos. Vamos orar. Nosso eterno Deus e soberano Pai, graças te dou pela oportunidade de poder ter sido porta-voz do teu Santo Espírito. Que esta pessoa que acompanhou esta lição bíblica possa ter consciência, Senhor, de que ela é uma ganhadora de alma, de que ela precisa proclamar a verdade que liberta, que transforma, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Que ela possa ser uma missionária ou um missionário do teu reino, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai querido, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sempre sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Fiquem todos com Deus.